Oi, alminhas! Tudo bem com vocês? Alminhas, mais um início de semana, mais uma oportunidade da gente ser melhor, mais uma oportunidade da gente aprender mais, da gente crescer, da gente evoluir quanto ser humano, quanto pessoa. Hoje vamos para a leitura do signo de Áries. Vamos ver aí quais são os fluidos, quais são as mensagens, quais são os direcionamentos, né? Quais são os recados que a espiritualidade vem trazer para o signo de Áries, tá bom? Eu vou começar com o tarô de Marcélia. Já vai trazendo aí os seus amigos espirituais, a sua egrégora de luz, com as suas questões. Lembrando que as leituras aqui no Alma 11 são 100% intuitivas. Se você não me conhece, eu sou a Camila, a Alma 11. Estamos aqui nessa missão de trazer os recados da espiritualidade. Hoje estamos num lugar diferente, então pode ser que vocês escutem barulho de carro, um pouco mais de interferência, porque nós estamos num lugar diferente do que o habitual, tá bom? Mas vamos lá que o recado tem que ser dado, então não importa o lugar, o que importa é o recado, não é mesmo? Então vamos lá, quais são os recados da espiritualidade para o signo de Áries? Opa, Áries, caiu uma carta aqui e eu já vou pegar ela. É o carro, tá, Áries? Áries, vocês estão, assim, num período de movimento, né? Então, dá para perceber as energias de Áries em movimento. O que quer dizer isso, Camila? Quer dizer que vocês estão começando a entender que movimentar-se é necessário em todos os aspectos da vida e que não existe estar parado, né? Então, não tem como eu ficar parado o tempo todo. A gente tem uma ilusão de achar que tudo tem que ser estável, né? Temos que ter estabilidade em tudo, em todos os aspectos da vida. Só que o que é estabilidade? É estagnação. E o universo não trabalha com estagnação, né? O universo trabalha com movimento. E o signo de Áries já é o movimento, né? Então o carro me mostra o quê? Me mostra que o fluxo de movimento, que essa força que Áries carrega, porque já é do arquétipo do ariano, carregar o movimento, é o primeiro signo. Então, como ele é logo o início de tudo, assim como o Exu, né, para quem conhece a Umbanda, por exemplo, ele é o primeiro, ele é quem movimenta, é a força do movimento, né? E aqui, Áries, você está na força do movimento. Então, use esse movimento ao seu favor, no sentido de que pare de achar que você está atrasado para as coisas. Você não está atrasado, você está em movimento. E que se você quer a estagnação, isso vai totalmente contra a sua natureza, a quem você é de verdade. Então, se a sua natureza é movimento e você quer estagnação, você acaba se embolando e se sentindo frustrado por sentir essa estagnação, né? Por sentir esse medo do movimento, né? Aqui tá me falando que o carro é a sequência da vida, é o que você precisa fazer, né? Entrar dentro do carro, conquistar as suas coisas, ir atrás daquilo que você tem vontade de ser e estar, né? Vamos ver o que o fundo do deck fala com a gente. O fundo do deck me traz a morte. Então aqui, Áries, o que tá me falando é que alguns arianos aqui estão estagnados, tá? Me vem a energia da estagnação. Por quê? Porque o carro, totalmente o contrário da estagnação, ele é o movimento, né? Ele é a andar, né? Então, se o ariano não consegue entender isso, ou tá numa fase que não tá conseguindo compreender esse movimento, porque tá mudando muitas coisas. Gente, as coisas estão mudando completamente. Nós estamos falando de mudança planetária, nós estamos falando de mudança de energia, nós estamos falando de mudanças gerais no planeta inteiro, com todos os seres humanos, com todas as, não só humanos, mas com todos os seres que aqui habitam e coabitam. Aqueles que a gente enxerga e aqueles que a gente não enxerga. Então a Terra está em movimento, né? O fluxo de energia do universo sempre será movimentar-se. Se a gente não se movimentar, a energia da estagnação vai fazer com que a gente apodreça, literalmente, tá? Então, não pode continuar apodrecendo, Áries, tá?
tem que deixar as coisas real. Ó, e embaixo dele tá o diabo. Invertido ainda, porque ele tava de cabeça para baixo, tá? Então, se tá o diabo invertido aqui, junto com a morte, o que quer dizer com isso, né? De que a gente tá aí num movimento que não está sendo feito. É para ser movimento e não está sendo feito. Então, qual a dificuldade da semana de Áries? É entender que o movimento tem que acontecer, né? Ah, mas eu tô cansada de tentar. Continue tentando. Entenda que o fluxo do universo é sobre seguir em frente e crescer e evoluir. Senão você está afadado à morte. E não digo a morte física, tá? Não tô falando da morte física, aqui a gente tá falando da morte como um todo, né? Morte é ciclicidade, né? Para ter morte precisa ter vida, né? E a morte dentro do contexto espírita, por exemplo, ela não existe. São estados que nós estamos. Estado de encarnado, estado de desencarnado. Então, não é sobre esse estado que isso aqui tá falando. Está falando sobre a morte moral, tá falando sobre a morte de desejo, tá falando da sua estagnação de ai, nada dá certo mesmo, então eu vou parar, né? Então não é esse o lugar. Arianos, vocês estão entrando numa semana cansativa, uma semana de provas, expiações, tá? Mas que existe motivo para isso. Senão não apareceria o carro, né? Então é uma movimentação de energia mesmo, de coisas que precisam ir e que precisam vir para sua vida. Para dar espaço para o novo, algo tem que morrer, né? Então vamos ver aí que mais. Eu hoje vou usar o baralho das bruxas também, porque eu encontrei o baralho das bruxas no meio das minhas coisas, assim. Falei, nossa, há muito tempo que eu não mexo com esse baralho, então eu vou aqui tentar dar uma usada nele. Vamos ver o que o baralho das bruxas nos traz aqui agora. A temperança, né? A temperança, que também é um arquétipo do baralho, do tarô, né? A temperança vem dizendo o quê? A temperança vem dizendo que para que você consiga ter esse discernimento do que é movimentar-se, do que é a força do cavalo, né? Que aqui mostra aqui os cavalos na carta, tá vendo? E a gente mede a velocidade de carros através de cavalos, né? Então são não sei quantos cavalos, não sei o que de cavalos. Por que será? Né? São os arquétipos da força do movimento, né? Você já viu a musculatura do cavalo? O tamanho daquela força? Então é realmente força. E a temperança é equilibrar-se dentre essas forças, né? Olha os dois jarros, olha a cobra, né? O que eu tô fazendo pra minha vida ser o jeito que eu quero que ela seja? Quais são os movimentos que eu estou fazendo para que ela realmente dialogue com aquilo que eu quero? Né? Porque sentar e esperar não vai resolver. O jogo de Áries é um jogo de movimento. Vamos ver o que é o fundo do deck. O fundo do deck me mostra o sacerdote. Sabedoria, né? Trazer a sabedoria, trazer aí a espiritualidade em seu favor também, se você acredita, né? Traga esse movimento espiritual para sua vida também. Não sei se vocês perceberam, Áries, como tá aí a movimentação do planeta mesmo e das energias que a gente tem sentido, percebendo que as coisas estão mudando numa velocidade imensa, né? Uma velocidade imensa. Estamos na revolução tecnológica, na era das IAs. O que está acontecendo com o mundo? O mundo está em movimento, né? Nós não estamos aquém do universo, nós estamos dentro desse universo, nós fazemos parte desse universo, né? Então, se ele se movimenta, automaticamente me moverei, né? E se não me mover, e se eu fizer um esforço contrário, que é o que está me mostrando aqui, ainda mais vocês, que são o símbolo do movimento. Inclusive saiu essa carta na leitura passada, se eu não me engano, saiu na leitura passada. Saiu o carro também.
Então, o que tá querendo dizer? O que tá querendo dizer com isso? Movimentem-se, Áries. Você é o primeiro signo do zodíaco. Você é o movimento. Você é a abertura, a ruptura. Então, para quem não está aceitando essas rupturas, para quem não está aceitando as mudanças, para quem não está conseguindo enxergar o valor das mudanças, tá com o diabo mesmo aqui, ó, invertido. Tá com essa dificuldade de entender que vocês estão amarrados a crenças que não existem mais, a coisas que não estão fluindo mais com a energia de vocês. Pô, mas sempre entrou alguma coisa no meu olho, por isso que eu tô aqui tanto me coçando, gente, mas desculpa. Não sei se é um cílio ou alguma poeira que entrou dentro dos meus olhos, tá? Assim, bem coisadinho. Mas perceba que aqui Áries está, as energias de Áries estão me dizendo, olha, ou você se movimenta e anda mesmo, entende qual é o seu papel no universo, porque todo mundo tem um papel. Todo mundo tá aqui nesse lugar, nessa condição, nesse estado, neste tempo, por um propósito. Qual é o seu? Qual é o seu propósito, Ariano? O seu propósito não é o que você faz. O seu propósito não é a sua profissão. Ele pode até ser um caminho, mas não é. O que você veio fazer na Terra? Você já parou pra pensar nisso? Você não é um ser que veio do nada. Você tem uma história pregressa. O nosso corpo é um estado. Mas você tem uma história pregressa. Quem é você? Além do seu nome. Quem é você além da sua profissão? Quem é você além da sua família? Quem é você além de tudo? Quem é você? Você, né? Tem uma passagem no Alice dos Países das Maravilhas que eu acho que sintetiza muito isso. Que a lagarta pergunta pra Alice, quem é você? E ela responde, eu sou Alice. E ele diz, não, eu não perguntei o seu nome. Eu perguntei quem é você. Então, faça essa pergunta. Se faça essa pergunta, pare para analisar sobre isso. Talvez o universo esteja te mostrando esse movimento justamente para que você acorde. Para que você pare de achar que você é a sua profissão. Para que você pare de achar que você é só a sua certidão de nascimento. Para que você pare de achar que você é só o seu gênero. Você não é só isso. Não é para ser só isso. Nós não estamos encarnados nessa terra para nada. Tem um motivo. Qual é o seu? Você já parou pra pensar nisso? Você nasceu pra sofrer a vida inteira? Que sentido que faria? Por que que o universo te colocaria nessa condição? Se você está sofrendo, é porque o motivo tem. Que motivo é esse? Você não é vítima do mundo. Você faz parte do mundo. Entende? O que eu faço determina, o que eu penso determina quem eu sou na Terra. E o que eu faço de bom ou de ruim aqui. É o que determina o que será da minha vida. Se a minha vida será próspera ou se só será destruição. Né? Porque quando você entende as leis universais de causa e efeito, de fluxo e refluxo, da lei do mentalismo, inclusive tá lá no meu Instagram, @alma11 com 2 Es. Eu já tenho um post lá sobre isso, sobre as 7 leis universais. Tem um post no podcast que fala disso, das 7 leis universais, né? Então, se você nunca ouviu falar das 7 leis universais, ou se você já ouviu falar como leis herméticas, procure saber e procure entender. Talvez esse seja um ponto de partida para que você entenda qual é o motivo da sua encarnação nesta Terra. Porque você não está aqui para sofrer. E se você está sofrendo, é porque você está causando isso contigo. Por incrível que possa parecer. Tá bom? Vamos ver o que mais aqui para o signo de Áries. No baralho cigano. Hoje, como diz a Clarinha, que é uma taróloga que eu admiro muito, eu tô virada no moio de coentro, né? Ai, vamos ver aqui. A carta, a cegonha e a âncora. O universo está te dizendo, Áries, que você não está prestando atenção
nos recados que você anda tendo. Alguns arianos aqui estão tendo sonhos, mensagens espirituais, sentindo coisas diferentes. Tem ariano aqui que certamente tem aí um pezinho na espiritualidade e na mediunidade. Todos nós, em algum nível, gente, somos médiums, tá? A gente precisa desmistificar essa história de que médiums são pessoas especiais, né? Ai, são pessoas especiais. Eu, quanto médium, sou uma pessoa especial. Não, eu sou uma pessoa que está fazendo parte do todo e se movimentando para que o todo continue em abundância, em fluxo, né? Então eu tô aqui para ajudar outras pessoas a se encontrarem. Então qual é o meu propósito na Terra? O que é isso aqui que eu tô fazendo com vocês? É ler o baralho e é abrir a consciência das pessoas o máximo que eu puder. Esse é o meu propósito de vida. É o que eu vim fazer aqui. Toda a minha vida foi direcionada para esse momento. Porque eu fui uma criança médium com 8 anos de idade. Eu já tinha acesso ao invisível. Né? Então, qual é o meu propósito na Terra? É divulgar isso aqui para vocês. Né? Mas eu não sou um ser especial, extraterrestre. Devo ter sido, mas em algum outro momento da vida. Porque a vida não é somente o meu corpo. Né? Então, o quanto isso... Áries conversa bastante comigo, porque eu particularmente nasci na transição entre Áries e Touro, tá? Eu nasci 5 minutos para meia-noite do dia 20 de abril pro dia 21 de abril. Então eu tava na transição planetária entre Áries e Touro. Então eu tenho características muito fortes do signo de Áries e tenho características muito fortes do signo de Touro. Porque eu tô na transição entre as duas coisas. E a mediunidade, ela veio de encontro com a minha missão aqui na Terra. Né? O que eu vim fazer aqui. Mas todos nós, arianos, somos médiuns em algum nível de evolução. Né? Então, alguns têm a sensibilidade acordada, como eu, consciente, que eu vejo, que eu sinto, que eu tenho essa sensibilidade mais aberta. Outros sentidos meus são abertos e aptos a entender e ver isso tudo que está acontecendo. Algumas outras pessoas não têm. Ou têm sensibilidades menores, sonhos premonitórios. Já aconteceu aqui com certeza com algum ariano da pessoa sonhar que tá grávida e alguém da família ficar grávida. Ou sonhar com algo que ia acontecer. Isso são recados da espiritualidade através de desdobramento. Isso também é mediunidade. O que é desdobramento? Quando a gente dorme, nós saímos do nosso corpo e ficamos ligados por um fio invisível, vamos dizer assim. E a gente transita, vai a lugares, visita pessoas, né? Recebemos visitas dos nossos entes queridos que já desencarnaram, dos nossos guias espirituais, dos nossos mentores, dos nossos anjos. Quando a gente está em desdobramento, que é o sono, a gente encontra o além da matéria, né? Então, aqui tá falando de arianos que tem essa sensibilidade em algum nível, tá? E que precisa ser visto isso. Acorda isso em você, Áries. É isso que tá dizendo o seu movimento. Nós estamos num momento na Terra, Áries, de despertar coletivo. O que é despertar coletivo? É você começar a enxergar o mundo com uma outra ótica, sem você saber o motivo, sabe? As coisas realmente mudarem pra você. Você fica, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso e agora tô pensando. Como isso de quem é você, né? Enfim, a gente tá em movimento de transicionar para um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, né? Isso é explicado no Espiritismo. Chico Xavier já havia falado sobre isso há muito tempo atrás, em 93, 94, ele já estava falando disso. Nós estamos em 2025 vendo as coisas que ele falou lá acontecendo, né? Então, esse despertar para o mundo espiritual, para o além da matéria,
Parar de enxergar apenas a matéria é um movimento que está acontecendo universal. Você acreditando ou desacreditando, está acontecendo esse movimento. E alguns arianos aqui estão sentindo isso acontecendo e não estão sabendo o que é. E é isso, Áries. Você está despertando a sua mediunidade. O que é ser médium, né? O que é ser médium? É ter a sensibilidade de enxergar e sentir um mundo invisível, além da matéria. Né? Então aqui tá falando de arianos que estão despertando timidamente ainda, tendo sonhos ou encontrando pessoas que falam coisas muito profundas dela, sabe? Assim, ó, vocês estão tendo contato. De alguma forma, vocês estão tendo contato com isso. Então não negue mais esse contato. Procure saber mais. Aqui o Alma 11, ele serve para isso, tá? Ele serve para isso. Porque o intuito de ler a carta aqui para vocês é para despertar vocês para esse novo planeta. Para essa nova frequência. O mundo, o planeta está mudando de frequência, de vibração. Quem acompanhar essa frequência, ou seja, despertar, vai aproveitar a regeneração do planeta. Quem não despertar, aí o negócio vai ficar louco para quem não despertar. Porque não importa se você acredita ou não, vai acontecer. Vai acontecer. Então, Áries, ouve a sua mediunidade. Pode ser a mais simples do mundo. Sentir um calafrio, ou sonhar, ou enxergar vulto, ou... não importa. O planeta está te dizendo, vocês não estão sozinhos. Não estão. Vocês só não enxergam com os olhos da carne. Mas aqui tem vida acontecendo. Tem vida acontecendo. Dentro de você é um ecossistema inteiro que você não vê acontecer. Para uma célula, você é Deus. Para Deus, você é Deus. Porque você é uma célula. Então você faz parte. Vocês estão conseguindo me entender? Parece um papão de doido aqui. Eu tô falando aqui assim, ó, o que tá vindo na minha cabeça, porque é isso que eu tenho que fazer. Mas você entende que... Se você... Me fala aqui se vocês estão entendendo. Você está comunicando com vocês o que eu tô dizendo? Porque assim, gente, é pra ontem. É pra já. É pra agora. E vocês são os primeiros. Quem é do signo de Áries, que tem o mapa. O mapa, lembra que eu já falei disso em alguma leitura aqui, sobre o que é mapa astral. É um mapa, gente, o nome já diz, é um mapa, uma direção. Quando você tá perdido, o que você pega pra se achar? Pra você chegar a algum lugar? Um mapa, não é? É isso, gente, é um mapa. Vocês são os primeiros, ou seja, vocês vieram com a missão, encarnaram com a missão de serem os primeiros. De serem os precursores. É por isso que vocês têm essa força de explosão, de estopim, de vamos. Não é à toa que vocês escolheram nascer, porque todo mundo escolhe, tá? Não vem com esse papo de eu não pedi pra nascer porque você pediu. Todos nós pedimos essa oportunidade de estarmos encarnados nesse planeta. Então faça a sua parte. Você escolheu ser o primeiro. Então faça o seu papel. Acorda. Tá? Vamos ver o que mais? O anel, o rato e a raposa. A dificuldade do ariano é São Tomé, né? São Tomé. Só acredito vendo. Porque vocês estão numa energia de negatividade, de ficar cansado. Porque tá todo mundo cansado. Tá todo mundo cansado de violência o tempo todo. Tá todo mundo cansado de ver a destruição desse planeta. Tá todo mundo cansado. As suas dificuldades, Áries, é de você despertar porque você está sentindo a água bater no bumbum. Todos nós estamos sentindo
a água bater no bumbum. De que não tem mais tempo pra ficar... Ah, não tem mais tempo, gente. Não dá. Não dá pra gente ficar parado mais. Vocês são a energia do movimento. Comece a fazer essa pergunta do que vocês estão fazendo aqui, que eu acho que vai ser assim, ó. Anos... Vocês vão entender tudo. Tudo. A maior dificuldade agora é você acreditar que isso é real. Que isso está acontecendo. Que mais? Não se preocupem que, por mais que esteja doloroso, porque aqui tá me mostrando um processo de dor, de não aceitação da mudança. Áries está mudando. Áries está mudando, tudo está mudando. Então, automaticamente, Áries também está. É algo interno, sabe? Nossa, eu tô com um susto aqui. É algo interno, sabe? É algo interno. Porque aqui me mostra o pássaro das corujas e a cobra com esse desespero de que vocês estão vendo o mundo mudar e vocês não estão sabendo o que está acontecendo. Vocês estão sentindo, não está mais no campo das racionalidade, viu, Áries? Não tá. O que está acontecendo com você não tá aqui. Não tá no seu consciente, mas está no seu subconsciente. Porque a gente veio aí com um acordo, né? A gente veio aí com um acordo antes de vir. E esse acordo tá começando a... Opa, vamos, que agora acabou o tempo. Não dá mais. Entendeu? E vocês estão sentindo esse desconforto de não se entender mais muito bem no mundo. Né? Sabe quando as coisas estão perdendo a força? Tipo, antes o meu maior problema, a minha maior dificuldade era uma dificuldade relacional. Perdeu o sentido. Você não quer mais arrumar um namorado. Porque pra quê? Né? Esse trabalho já não me faz mais bem, eu não tenho... Então, são campos da vida de Áries que estão perdendo o sentido do jeito que está. Tipo, você tá olhando as coisas falando assim, nossa, as coisas não estão ornando mais com quem eu sou, sabe? E não tá mesmo. O lírio, o jardim e a cruz. Vamos lembrar das palavras de Cristo, tá? Vós sois deuses. Vou repetir bem devagar. Vós sois deuses. O que isso quer dizer? Tá dizendo pra você renascer. Pra você renascer. Renascer na sua fé. E eu não tô falando de religião. Renascer no seu propósito. Renascer no motivo do porquê que você tá aqui. Você é um co-criador. Você cria a sua realidade. Por que sua realidade está tão ruim agora? Por que tá tudo tão confuso? A montanha, a chave e o navio. Aceita, Áries. Aceita a sua missão e agradece. Porque ela é muito bonita. Não é à toa que vocês escolheram ser arianos. Não é à toa. São espíritos de construção. Todos os espíritos que nasceram em Áries nasceram com o espírito da construção. Forte, né? O chicote, o homem e a foice. Vamos parar de se vitimizar, né? Aqui fala sobre vitimismo.
autoflagelo. Precisa cortar isso da vida de vocês, tá? Ninguém é coitadinho. Ninguém, tá? Ninguém. Ninguém. Então, para de se autoflagelar, porque o que você tá colhendo disso é mais sofrimento. Quanto mais você reforça que você, ai, coitado, pobre de mim, ariano, que ninguém me compreende porque eu tenho essa força, ninguém me compreende por eu ter nascido construtor, ninguém entende. Para. Chegou um momento que vitimismo não cabe mais. Pra nenhum aspecto da sua vida. Ai, ninguém me ama. Ai, eu não sou valorizado no trabalho. Ai, porque não sei o quê. Para. Vós sois deuses. Só parem de se autoflagelação, sabe? Não. Segue em frente. Bora. Chega, deu. A árvore, a lua e o cachorro. Calma, tá? Tudo na vida tem tempo. Aqui tá falando muito sobre um desconforto. Mas é um desconforto... Mas é assim, ó. É o que eu tava falando antes. É esse desconforto de... O que tá acontecendo, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo. O que tá acontecendo é isso, gente. Tá acontecendo é que o mundo tá mudando. As vibrações estão diferentes. E é por isso que tá tudo tão bagunçado dentro da sua cabeça. E isso não tá acontecendo só com você. Tá? É um movimento geral que vocês vão começar a notar. Quando eu comecei a tirar as cartas para signos, eu fui bastante resistente. Porque eu ficava pensando, é mais do mesmo. Vocês vão perceber que as minhas leituras, elas são completamente diferentes de outras pessoas. Pelo menos as pessoas com quem eu já vi, já acompanhei, as minhas leituras são diferentes. Eu sou terapeuta quântica. Além de taróloga. Né? Então, as minhas leituras, elas são voltadas para a mecânica quântica. As minhas leituras são sobre mecânica quântica. O universo conversa comigo através da mecânica quântica. Né? Então, as minhas leituras nunca vão ser voltadas para superficialidade. Eita, que quase não sai. Não vão, gente. Não vão. As minhas leituras são pautadas na física quântica, na mecânica quântica. Né? Então, se eu estou aqui hoje fazendo essas leituras para Áries, é para Áries acordar que acabou o tempo, que não dá mais tempo, vocês são os construtores. Vocês são os engenheiros dessa nova era. Nossa, até me viu um negócio, sabe? Porque é esta palavra. É esta frase. Vocês são os engenheiros da nova era. Já acabou aí? Não, ainda não acabei. Você entendeu? Vamos para a finalização? A estrela, a mulher e o coração. Áries, a hora que você entender essa leitura, porque se chegou essa leitura para você agora, a hora que você entender e fazer um twin na sua cabeça, que você começar a procurar o que é mecânica quântica, aqui no canal a gente fala sobre isso. Lá no Instagram, lá no TikTok, eu falo sobre isso o tempo inteiro. Sobre mecânica quântica, quando vocês entenderem o que é isso de fato e o porquê que tudo isso está acontecendo, a vida de vocês vai mudar completamente. Pra bom, tá? Pra bonzãozão. Pra bonzãozão. Não só pra nós. Aliás, não só pra você, mas pra todos nós. Quanto humanidade. Tá bom, Áries? Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Hoje foi assim, ó. Tiro porrada de bomba, né? Mas esse é o meu jeitinho. E é isso, Áries. Perna pra quem te quero, porque a engenharia deste novo planeta, desta nova era, está acontecendo e você é um dos grandes construtores deste novo tempo. Tá certo? Um grande beijo pra vocês, alminhas, e até a próxima leitura.